Galera, bora lá. Eu vou explicar para vocês hoje o lançamento oblíquo. Ele parece um pouco com o lançamento horizontal, ele tem alguns detalhes a mais que eu vou explicar para vocês, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Do que se trata o lançamento oblíquo? É toda vez que eu lanço um objeto com uma certa inclinação em relação à horizontal ou mesmo à vertical. Então é o clássico tiro de meta, é quando você vai fazer o lançamento, por exemplo, de uma bola de golfe, em que você faz a trajetória que é completamente parabólica. O que é uma trajetória parabólica? É isso aqui, ó, como se a gente fosse interpretar uma função de segundo grau mesmo, que é o desenho de uma parábola. Dá para entender? E não à toa, depois eu explico para vocês que a equação da trajetória é uma equação de segundo grau, que é de uma parábola, tá certo? Bom, vamos lá, turma. O que a gente precisa saber? Toda vez que um objeto é lançado com uma certa inclinação em relação à horizontal, a gente precisa avaliar esse movimento separando em horizontal e vertical. Tá? Então, a gente sempre tem que analisar os movimentos separadamente. Isa, mas eles ocorrem separadamente? Claro que não. Quando uma bola está subindo de um tiro de meta, por exemplo, a gente sabe que ela percorre a distância horizontal também com a vertical. Então, ao mesmo tempo que ela sobe, ela também se desloca para o lado, tá? Então, a gente tem que saber que são movimentos que ocorrem simultaneamente, mas para a parte de equacionamentos, a gente fará a análise separada. Tá bom? Então vamos lá, moçada. Vamos lá para as grandezas que são importantes para a gente. A gente fala que aqui, ó, no ponto de altura máxima do corpo é a nossa distância máxima vertical. Então, se a altura máxima, a maior altura que esse objeto atinge é uma distância que ocorre na vertical, isso significa que a gente vai usar o equacionamento do movimento vertical para determiná-la. Tá bom? Ao passo que alcance horizontal é a distância que esse objeto percorre na horizontal. É como se a gente quisesse saber da onde essa bola partiu e até onde ela chegou. A gente vai medir essa distância em linha reta, isso a gente chama de alcance horizontal. Sendo uma grandeza horizontal, a gente obviamente utilizará o equacionamento referente a esse tipo de movimento. Tá bom? Só que aqui tem um detalhe que é muito importante pra gente. Vamos lá. Vocês estão vendo que eu tenho a V0x e a V0y aqui? Essas daqui são as minhas componentes da velocidade inicial. Entendam, aqui eu coloquei um determinado ângulo θ. Dá pra ver? O que a gente precisa saber disso daqui, turma? A componente V0x, ela está com o ângulo ou sem o ângulo? Com um ângulo. Então, para determinar a componente V0x, vocês farão aquilo lá que a gente trabalhou anteriormente em decomposição vetorial, que é o V0 vezes o cosseno de θ. Lembra disso? Agora, para V0y, moçada, essa componente está com ou sem o ângulo? Sem. Então, faremos o produto de V0 e o seno deste ângulo de inclinação. Dá para entender? Então, aqui é que mora a parte detalhada do lançamento oblíquo. A gente nunca vai utilizar o valor da velocidade inicial inteiramente. A gente sempre vai trabalhar com as componentes dessa velocidade inicial. Entendam? Para eu determinar o alcance horizontal, qual componente que eu vou usar? V0x ou V0y? O que vocês acham? V0x? Aí, para altura, aqui ó, altura máxima, qual que eu vou usar? V0y. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Tranquilo? Deu para entender ou não? Certo? No ponto de altura máxima existe apenas um vetor marcado. Qual que é ele? V0x. Por quê? O movimento horizontal, ele não é influenciado por nada, ele mantém-se constante o tempo todo. Então, desde o início até o final do movimento, a componente V0x, ela é constante, ela mantém o mesmo valor, tá certo? Só que, em vermelho, eu destaquei aqui, Vy é igual a quanto? 0 na altura máxima. Portanto, o que é isso? Um Vy igual a 0 na altura máxima. Moçada, para um corpo parar de subir e começar a descer, vocês têm que entender que ele tem que parar momentaneamente. É claro que a gente não percebe isso a olho nu, mas para ele começar a descer, ele tem que ter uma certa pausa lá em cima, para ele descer, né? Dá para entender? Então, na altura máxima, quanto que vale a minha VY?
Zero. Só que eu tenho uma V0y, que é uma velocidade inicial y. Faz sentido? Eu tenho a velocidade inicial, mas aqui na altura máxima eu não tenho velocidade final. Tranquilo até aqui? E aí, o que mais que a gente precisa saber? Após o regime de subida, o corpo aqui na subida, ele está a favor ou contra a gravidade? Na subida? Contra. A gravidade está sempre para onde? Para baixo, né? E aí, o que acontece? O movimento ocorre para cima. Então, ele está contra a gravidade, caracterizando o movimento retardado, cuja aceleração é negativa. Qual o valor? Menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que eu coloquei aqui, ó, subida, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Depois que ele atinge a altura máxima, aí ele começa a se movimentar a favor da gravidade, concorda comigo? Ó, gravidade para baixo, velocidade para baixo também, a VY? Sim? Então aí, se está a favor da gravidade, o movimento está que jeito? Acelerado ou retardado? Aceleração, qual o valor? 10 metros por segundo ao... Ótimo, dá para entender? Sim ou não? Tá? Então, entendam, aqui, nesse ponto, a VY é zero. Só que depois ela vai começando a aumentar, que é o que eu marquei nessa segunda figura, ela vai começando a progredir novamente. E desprezando a resistência do ar, uma coisa vocês podem ter certeza, a mesma velocidade que eu lancei o objeto é aquela que ela chega ao chão novamente. Então, se eu lancei um objeto a 50 metros por segundo, ele chega no chão a 50 metros por segundo, desprezando a resistência do ar. Faz sentido para vocês isso? Tudo bem? Porque se eu não mudo a aceleração e se eu não tenho atrito ali para me atrapalhar, não faz sentido eu ter alteração nesses valores, tá? Então vamos lá, turma. Na horizontal, a gente caracteriza o movimento retilíneo uniforme, que a gente usa a equação ΔS por ΔT ou a equação sorvete, tá? Cuidado com isso daqui. O ΔS é a nossa distância horizontal, que a gente chama de alcance. Aí aqui, na vertical, a gente vai utilizar as três equações, Vovó-Theu, Torricelli, sorvetão. Dá para entender? Prestem atenção nisso daqui. Eu não gosto de ficar fazendo deduções com equações com outras letras. Vocês vão ver que no livro aparecem, em todos os materiais desse assunto, eles colocam assim, H, depois na aceleração eles colocam G e assim por diante. Às vezes eu acho que chega a ser um pouco mais confuso. Mas o que eu quero que vocês saibam? Prestem atenção. Na vertical, como é um movimento retilíneo uniformemente variado, você tem que separar em subida e descida, sabendo que a minha subida é retardada e minha descida é acelerada. Tudo bem? E aí, o que vocês precisam saber? Vocês vão usar as três equações, só que dependendo do movimento, vocês vão fazer ali as anotações, as conversões corretas. Exemplo, se você vai falar do ponto de lançamento até a altura máxima, tem velocidade inicial? O que vocês acham? Do lançamento até a altura máxima, tem velocidade inicial? Ó, tem ou não tem? Tem, né? Beleza, na altura, então a V0y, ela existe, certo? Só que lá na altura máxima, o que acontece com a VY? Ela é zero, ó, ela é zero. Então, isso daqui é zero e isso daqui tem um certo valor? A aceleração na subida é mais G ou menos G? Menos G. Então, no lugar do mais A, eu vou colocar menos. Dá para entender? Beleza. Olha só. Se eu usar esses dados que eu acabei de falar, da V0y e da minha VY aqui na altura máxima, que é zero, vocês concordam comigo que eu consigo determinar o tempo de subida desse corpo? Sim ou não? Dá para determinar ou não? Dá, não dá? E aí, olha só, com essa equação, vocês determinam o tempo de subida. E com o tempo de subida, vocês conseguem determinar a altura máxima. Certo? Então, são considerações que vocês vão brincando com as equações e tendo certos resultados. Se um corpo é lançado com uma componente VY, ali ó, uma V0y, uma componente de 20 metros por segundo, sei lá, eu fiz os cálculos ali da decomposição vetorial e cheguei num VY igual a 20 metros por segundo. Significa que quanto tempo ele leva para chegar na altura máxima, sabendo que ele está contra a gravidade? Pensa. Ó, se ele foi lançado a 20 metros por segundo, a cada segundo a velocidade diminui em 10 metros por segundo. Então, depois de quantos segundos a velocidade dele é zero? Depois de 2 segundos. Ótimo, dá para entender?
Então, vamos lá. Ao mesmo passo que, se eu tenho ali uma velocidade inicial, sei lá, aqui, ó, 0 em y, e eu falo que esse corpo demorou 3 segundos para cair. Se ele demorou 3 segundos para cair, significa que com que velocidade ele atingiu o chão? 30 metros por segundo. Tá vendo a lógica? Por quê? Porque o valor da aceleração ele é o mesmo, o módulo, tá? Só a gente precisa saber que na subida é negativo e na descida positivo, tá certo? Considerações. Na altura máxima, a VY é igual a 0. Foi o que eu falei para vocês. Para o corpo começar a descer, ele tem que parar de subir. Por isso que a gente zera o vetor velocidade Y aqui, tá? A subida, ela é retardada. Então, a gente caracteriza uma aceleração negativa e a descida acelerada. Oi, pode falar. A velocidade no ponto máximo é sempre ficou nula, né? A velocidade Y. Ótima pergunta. Na altura máxima, a VY é 0, mas eu marquei o vetor V0x, não marquei? Porque ele não muda durante todo o movimento. Então, eu posso falar, em outras maneiras, eu posso falar que no ponto de altura máxima, o módulo da minha velocidade é mínimo. Porque só tem um vetor que é o V0x. Só ele, tá? Porque ele que é responsável por deslocar lateralmente o meu objeto, tá? Deslocar lateralmente, o VY para subir e descer, tá? Então, o vetor V0x, ele é responsável por deslocar horizontalmente, ao passo que o VY faz com que o objeto suba ou desça. Tudo bem? Bom, continuando aqui, galera. Ó, o princípio da independência dos movimentos permite analisar separadamente esses movimentos, né? Analisá-los independentemente, que é o princípio de Galileu. Aí, olha só que interessante. Na altura máxima, o VY é igual a 0, e aí eu falo para vocês que o tempo de subida é o valor do VY inicial dividido pela gravidade. Então, se eu tiver 60 metros por segundo de velocidade inicial em Y, com uma gravidade de menos 10 metros por segundo ao quadrado, significa que quanto tempo ele demorou para subir? 6 segundos. Isa, eu fiz os cálculos e eu cheguei em 40 metros por segundo de VY inicial. Então, quanto tempo ele demorou para subir? Ó, 40 metros por segundo de velocidade inicial. E aí? Ele demorou 4 segundos. Se ele demorou 4 segundos para subir, quantos segundos ele vai demorar para descer? Os mesmos 4. Então, quanto que vai ser o tempo total? 8. Dá para entender? É isso que eu estou explicando para vocês aqui. O tempo total, ele é o tempo que a gente utiliza sempre o dobro do tempo de subida, porque eu posso desprezar a resistência do ar nesses exercícios, tá? Muito raro a gente considerar a resistência do ar aí. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se eu falo que um corpo demorou 2 segundos para subir, significa que ele demorou, ao total, 4 segundos para se deslocar. Faz sentido? Tudo bem? E aí, olha que interessante. O alcance horizontal, ele não é uma distância que é determinada a partir do movimento completo. O corpo saiu do chão, subiu, desceu, bateu no chão de novo. Então, aqui, para determinação de alcance, nessa equação aqui, eu uso o tempo de subida ou o tempo total? Tempo total. Dá para entender? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Tá? Então, ó, desprezando a resistência do ar, eu sei que o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida, ou se não, 2 vezes o tempo de descida, porque o valor é o mesmo. Tá bom? Dá para entender isso aqui, turma? É complexo, mas é possível de ser entendido, tudo bem? É um exercício que a primeira coisa que a gente tem que bater o olho e determinar são as componentes. Bateu o olho, achou o ângulo lá, 30 graus, 60, 45, a gente tem que determinar as componentes. Uma vez determinadas, aí eu vou analisar separadamente cada um. Já aviso, a gente usa vovô ateu para determinar tempo de subida, tá? Na grande parte dos exercícios, quando se tem o vetor velocidade. E a gente usa o ΔS por ΔT para determinação de alcance. Lembrando que para determinação de alcance eu tenho que usar o tempo total. Os movimentos acontecem simultaneamente, mas eles são analisados independentemente, tá? E um movimento, ele ajuda a determinar as grandezas do outro. Tá certo, galera? Beleza? Oi, amor? Desculpa? Altura H máxima? Você tá perguntando qual equação que utiliza? Tá, a gente pode usar a Torricelli e a gente pode usar a sorvetão, ó.
tá? Quando usa uma, quando usa outra. Se ele me fala do tempo, pode usar sorvetão, deve usar sorvetão. Mas, se ele não te fala sobre tempo de subida, usa Torricelli, tá? O resultado vai ser o mesmo. O que mais? Mais alguma pergunta? Podem perguntar. Esses aqui? Essas componentes, elas são presentes em toda análise do movimento, tá? O que eu preciso saber é que a V0x ela é sempre constante ao longo de todo o movimento e a VY ela vai diminuindo conforme sobe e aumentando conforme desce, tá? Ela vai variando. Agora a V0x ela é constante. O que mais? Por que quando tem a velocidade 0x, tem Lorenzo. Oi? Por que tem que ser o tempo total? Porque para determinação, imagina, Gleice, ó, para determinação do alcance horizontal não é uma distância total, certo? Então, se é uma distância total, eu preciso analisar o movimento inteiro. Agora, na subida, para determinar o tempo de subida, eu preciso avaliar o movimento inteirinho? Não, na metade do meu movimento eu já cheguei na minha altura máxima. Dá para entender? Então, aqui, ó, na metade do movimento eu já cheguei na altura máxima e usei metade do tempo. Porque agora ele só usa o restante para descer. Certo? Beleza, galera? Dá para entender? Bora para exercício?